Bom, nesse vídeo aqui nós vamos então tentar responder aquela questão que essas pessoas acusam os israelitas de terem ocultado as informações acerca do nome. Mas também não é só isso. Eles também falaram que os israelitas ainda alteraram o idioma, como foi dito naquele áudio, que os israelitas esconderam a questão, e que no tempo, por exemplo, do arcaico, então que essas informações foram perdidas. Não, eu gostaria de esclarecer aqui, nesse caso, acerca do que foi feito no idioma, as razões e o que foi feito. Então nós temos um grupo de escribas, de soferim, que se dispuseram a mudar um pouco a forma de apresentação do idioma. Por quê? Porque os judeus haviam perdido o contato em razão das invasões, das dificuldades, haviam perdido o contato. Esses que eles começaram aí há um tempo, a conclusão de todo esse processo não foi muito rápida, mas então eles fizeram umas modificações, ou seja, colocaram uma sinalização. Esses aí foram chamados de maçoretas. Então, nesse trecho do vídeo, nós vamos falar acerca dos maçoretas e a função dos maçoretas. Então, maçoretas, antes de entrar no que eles fizeram, do vocábulo maçora, que significa tradição, ou no plural, masortim, porque é uma palavra zahar, maçora. Então, masortim são tradicionais. São soferim, judeus, cuja função foi tornar o texto hebreu inteligível. Porque o pessoal, como se afastou da comunidade, como a comunidade foi dissolvida, em certo sentido, muita gente ficou fora. Então, aí aconteceu que, com a dispersão, as pessoas não conseguiram mais, né? Então, para que eles pudessem acompanhar e não esquecer da sua língua, então esse processo foi criado de uma maneira que ficasse mais fácil, mais rápido também de identificar cada vogal, cada sílaba dentro do idioma. Então, mas não foi só para os judeus que se perderam, foi para todo aquele que quiser estudar o idioma. Hoje está bem mais fácil do que antes, principalmente essa questão de vocais, né? Da vocalização das sílabas, porque a linguagem em si não tinha vogais. Então o som vocálico aparecia quando? Na articulação, quando nas conversações, nos diálogos, nas exposições, então é que aparecia o som vocálico, porque não tem jeito, né? Então esses sons, eles eram supridos de forma diferente no arcaico, porque havia algumas letras que são chamadas matriz lectionis, e elas faziam funções de vogais dentro do texto, né? Isso daí acabou se tornando uma coisa difícil para aqueles que se afastaram da linguagem, mesmo para o estudo dos outros. Muito difícil. Aí foi então que se criaram os símbolos maçoréticos, que são os sinais diacríticos, que são chamados de Nikud, e o seu plural, Nikudot, porque Nikud é uma palavra Nekevá. Então esses pontinhos supriram as anotações no texto, né? Não só para a verificação de vocalização da sílaba, senão também do Teamea Mikra, que é a leitura
cantilada da Torá. Por exemplo, a leitura litúrgica da Torá é cantilada. Então existe toda uma simbologia na Torá, principalmente no Rumash, porque o Rumash é que é usado na liturgia, né, na leitura. Por isso que é cantilado. Então esses textos, esses diacríticos foram colocados então pelos maçoretas, pelos tradicionais, aqueles que o maçora significa o quê? A tradição, para indicar os sons vocais associados em cada sílaba. Agora nós temos aqui um exemplo. Cada um desses símbolos recebeu um nome, quer dizer, eles estão aqui embaixo do caráter. Então eu coloquei aqui a letra Aleph, porque para ter uma ideia, né, pessoal? Pode ser qualquer letra, mas a letra Aleph é melhor para fazer essa exposição, até porque ela não tem som, né? Ela é levemente aspirada dentro da boca, é uma aspiração. E aí dá para a gente então ir identificando o resultado, que é da vocalização do Aleph através do conjunto de vogais, né, de sons vocálicos que existe no diálogo do hebraico, na articulação, né? Então o primeiro leva o nome de Shevá, ele tem o que? Ele é dois pontinhos, um em cima do outro, vertical. E ele tem o seguinte efeito: dependendo da posição onde ele se encontra, ele vai ser um som de E bem rápido, né? Quando ele estiver sozinho na sílaba, no início da palavra, ou então for o primeiro entre dois, ele sempre será vocalizado como E, bem rápido. Fora essas condições, o que acontece? Ele não será vocalizado e daquela sílaba é realmente expressão do som da consoante. Depois nós temos, então, esse aí nós já falamos, esse é o Shevá, muito importante, tem mais a falar acerca de Shevá ainda. O Hirek, né? Ele significa então a vocalização de I, e ele é representado por um pontinho debaixo da consoante que ele está vocalizando. Depois nós temos o Tseri, né? Ele pode assumir som de E ou EI, também meio disfarçado. Ele tem dois pontinhos horizontais. Existem outras classificações nessas vogais. Isso consta do nosso treinamento, mas do vídeo eu não vou poder ficar entrando porque já vai ficar muito longo. Depois nós temos o Sigol, que também representa E, três pontinhos, como no formato de um triângulo, só que com o vértice voltado para baixo. O vértice superior, né? Um dos vértices dele. Então forma como se fosse um triângulo com o vértice para baixo. Depois nós temos o Kametz, ou Kamatz, que tem o som da letra A também. Então nessa primeira letra nós temos o E, ou mudo. O Shevá pode ter o som de E rapidamente ou mudo. O Hiriki, o Tser E ou EI, Segol E e Kametz ou Kamatz A. A parte de baixo nós temos outras notações. Esse é chamado Olenvav. O som dele é O. Ele pode ser colocado assim, junto com uma consoante ou sozinho também. O som dele vai ser esse aqui. Essa aqui é uma das letras mais operosas dentro do idioma, né? E ele então também é uma das matres lectiones, é uma delas. E pelo que você vê aqui, ó, faz parte também do tetagrama, e só aqui você já vê ela representando dois sons, tem mais. Então, só aqui já se viu. Então, esse aqui seria o Olenvav, que ele vale o quê? O. E o Vav Shuruk,
que vale U, o som vocálico de U. Depois nós temos o Holland, sozinho é simplesmente um pontinho, daqui ele vem com VAV, mas ele pode vir direto na consoante, né? E aqui também o valor é O. O valor é vocálico, né? Depois nós temos o Kubutz. Kubutz são 3 pontinhos inclinados, de baixo sob a consoante, o valor é U. Depois nós temos então um outro que é semelhante ao Kametz, mas ele tem aqui uma identificação, Kametz Hatuf. Kametz Hatuf, você olhando assim, ele isoladamente não dá para saber qual a sua função, mas a função do Kametz Hatuf é O. Ele se apresenta assim quando ele se encontra numa configuração silábica especial, que é chamada de sílaba fechada. Então ali o valor dele é U. O. Veja bem que é igual, são semelhantes, né? São semelhantes, mas o som vocálico é o outro. Tudo então até aqui nós vimos aí outros sons vocálicos que vieram então suprir a falta da matrilections que tinham funções vocálicas dentro do texto hebreu. Bom, para baixo então nós temos uma outra configuração, é muito interessante. Esses três configurações são chamadas de semivogais. Hataf Segol, pode ver que o sinal é igual ao Segol, só que ele tem um VAV junto. Depois tem o Hataf Kametz, que tem o quê? Ele tem um Kametz e mais o Sheva aqui, ó. Sheva aqui é Hatef Segol, é o Sheva em Segol. Aqui é o Sheva e Kametz. E aqui o Patar, né? Que é o Hataf Patar, que tem a letra A, como fala o Sheva mais a vogal Patar. Então, aqui está o Patar, que é um tracinho horizontal embaixo da consoante, que vocaliza a consoante também com A. E aqui nós temos mais duas diferenciadas, que são correspondentes a duas vocais também. Só que existe uma diferença. Essa é conhecida como vogal longa. Então esse é o Tseri Gadol. Pode ver que ele é semelhante ao Tseri, só que ele traz aqui o Yud. E aqui o Hirik Gadol. Tá vendo? Ele traz então o Yud também. Então aqui ele vale E, ele vale I. Então aqui estão todos os sons vocálicos que podem ser aplicados aí, né? E foram esses sons, e foram essas coisas que os maçoretas incluíram no texto hebreu, né? As regras gramaticais que cada um deles implica o uso, né? Principalmente nesses casos, nesse caso e nesses casos também aqui. Muito bem, acerca das semivogais também, que são essas aqui que nós discutimos aqui, todas elas são funções dessa daqui. Na verdade são substituições, porque como esse aqui, né, muitas vezes ele dá uma tendência nessa velocidade de pronúncia, tende para o E, para o O ou para o A. Para o E, para o O ou para o A, né? No caso aqui também que seria Kametz Hatuf, né? Tá vendo? Mas aqui chama Hatef Kametz, porque o som dessa semivogal é O, que bateria com esse, né? Mas tudo bem. Então essas são as modificações, que não são bem modificações, mas substituições da vocalização de cada das consoantes. Agora vamos ver aqui o porquê disso aí, que precisou disso daí.
É uma coisa interessante no hebraico, gente, que o hebraico, ele não tem palavras fixas. Então, muitas vezes um grupo, uma fórmula, chamar de fórmula, nós chamamos, ele se presta a informações diferenciadas. Então, eu peguei um exemplo aqui de uma palavra, o pessoal está acostumado muito a falar, que são essas aqui. Isso é o Aleph, Lamed, o Re e Yud. O que quer dizer isso aqui? Nada se pode dizer inicialmente, a não ser que eles fazem um conjunto acerca de uma declaração teísta. Então ele depende de contexto e da marcação vocálica, da vocalização. Então aqui usando essa fórmula, vamos direto ao assunto, olha aqui. Nós então vamos estudar para explicar melhor para vocês o que significa esse negócio de contexto. Aqui, ó, pegar uma palavra aqui, ela aqui, ó, ela está vocalizada com esse aqui, ó, Hatef Segol, e está usando aqui Kametz, e está usando o Yud, com essa função para trazer para o I. Então está escrito aí, Elohai, né? Então nós temos uma frase, Gadol Elohai. O Kamatz aqui embaixo e aqui a semivogal. Então, grande é o meu Deus. Esse é o significado, Elohai. Agora vamos ver a de baixo. A de baixo, ó, ela tem quase a mesma configuração. A única coisa que mudou aqui foi o quê? Essa vogal aqui. Que essa vogal aqui é essa patar. Tá vendo? Essa é patar. Enquanto essa vogal aqui é kametz. Entendeu? Então é a mesma fórmula, só que mudou as vogais, mudaram as vogais, então o sentido é outro. Então ao invés de ser Elohai aqui é Elohe. Elohe. Então Elohe Abraham, aí cria uma frase. Elohe Abraham Errad Levador. Quer dizer, eu falei coisa errada aqui, gente. É aqui, ó. Aqui é esse aqui, ó. Eu tinha falado que era patar, não é patar. Aqui a vogal é essa aqui, ó. Aqui essa vogal está certa. Essa é kametz. Agora essa vogal é essa aqui, ó. Tá vendo? Elohe, que é o sinal deles, tá vendo? É o mesmo valor, certo? Então Elohe, aí criei a frase, Elohe Abraham Errad Levador. Esse é o único e sozinho, único em sua unicidade, está aqui. E na parte de baixo, então, agora uma outra surpresa ainda maior. Ele foi então para Elohei. Mas como que eu sei que isso é assim? Porque está dentro de um contexto. Ou seja, os deuses dos povos são ídolos. Elohei, Ramim, Elilim. Tá aqui. Então ele mudou para Elohei. Né? Entenderam? Então isso foi o que os maçoretas fizeram. O pessoal às vezes não está acostumado com, mas dentro de uma frase, mesmo que não tivesse para quem fala o hebraico, para quem conhece, para quem tem vivência, mesmo que não tivesse nenhuma marcação aqui, qualquer um que conhecesse a língua vai ler aqui Elohei Avraham Errad Levador. E aqui Elohei Ramim Elilim. Elohei significa o quê? Significa que é uma plural genérico. Os deuses. Elohei, aqui é só Elohe, um só. Elohei é um plural genérico, como se fosse Elohim, mas não Elohim, porque esse aqui é um plural. Elohim nem sempre é plural, mas esse é. Elohei, Benei, quando vai falar filhos, o filho dos Anusim, Benei Anusim. Filhos de Israel, Benei Anuel. Israel, é a mesma coisa essa terminação.
Muito bem, então. Então, antes dos sinais, 4 consoantes, que seriam essa aqui. Falei 5, não, é só 4. É o Aleph, o Re, o Vav e o Yud. Eram usadas para fazer toda essa questão de resolver o problema de acentuação e outras coisitas mais. Então, denominadas matres lectiones. Mas era usado em diferentes sons vocálicos, né? Sendo que 3 delas compõem o quê? O tetagrama. Então, nota-se que no caso da forma do tetagrama, não se procede à vocalização das consoantes. Por quê? Uma das causas é porque ela tem vários sons de vocalização. Não é um só. Que nós já vimos o VAV, né? O VAV já tem 2 aqui, ó. Mas vamos para a próxima tela para a gente poder estudar melhor. Aqui, inclusive, nós podemos ver que nós separamos aqui as matres lectiones que fazem parte do tetagrama. Mas antes vamos dar uma olhada aqui. Por que os israelitas, os judeus não falam o nome de Deus e também não marcam o nome de Deus na sua literatura religiosa? Você vai encontrar literatura e Bíblias e outros impressos com Nicodote no tetagrama, mas isso não é normal, não faz parte do conceito da tradição israelita. Então, exemplos indicados pelos sinais culturais dos israelitas que justificam a isenção vocálica ao termo, que é o que? A forma do tetagrama. Os judeus de fato não falam, não dão um exemplo, uma interpretação literal no tetagrama. Não é à toa. Como também não escreve. Não aparece flagueado com Nicodote, sinalizado com vocálico, as consoantes. Porque elas representavam esses sons. Mas o tetagrama é impronunciável, porque eu não sei qual é o som dele. Então não se pode atribuir o som que eu quiser. E esse é o erro também dos Yahoo aí, o vídeo deles aí que a pessoa diz que é professor de hebraico, diz que é hebreu, professor, não sei o quê. E aí ele muda, ele pega e escolhe qual é o valor do VAV. É uma profanação, um abuso, né? Então, exemplos indicados pelos sinais culturais dos israelitas que justificam a isenção vocálica ao termo, ou seja, que não se fala o nome de Deus em cima do tetagrama aí, que preservam o nome sagrado. São os textos da literatura do sagrada, onde se admite a colocação de sinais diacríticos de vocalização, porém menos no tetagrama. No tetagrama não se coloca. Então vamos ver aqui os 2 trechos aqui. Todos esses trechos aqui, eles são usados na liturgia. Vamos ver aqui. Esse aqui é o Terrilim 29, né? Salmo de Davi. Celebrai o Senhor, filho dos fortes, filho dos deuses, né? Mismor le David, Chavu Ladonai Binei Elim, Chavu Ladonai Kivod Vaos. Bom, agora veja bem, todas as consoantes estão vocalizadas. Quando a gente olha por baixo aqui, a gente está vendo toda a marcação diacrítica aqui, mas quando chega no tetagrama não tem marcação nenhuma. E aí os judeus criaram então algumas frases, Hashem ou Adonai, para se referir a esse. Tem Adoshem também, né? Então aí está. A tradição religiosa, né, do israelita mostra que não se vocalizam essas consoantes. Até porque já tem, nós vamos ver aqui para baixo. Vamos ver primeiro aqui. A mesma coisa é nesse trecho, que é o trecho da oração
diária, né, que é feita, é Shema, ouve Israel. Shema Israel, aqui ó, não marca nada. Aqui, então os judeus repetem, Hashem, ou Adonai, ou Adoshem, Shema Israel, Adonai, Elohenu, não é Eloheinu não, pessoal, é Eloheno. Que Elohei lembra lá do Elohei Ha'amim? Elohei Ha'amim? Então, Deus é um só. Então, Adonai Elohenu. Adonai Echad. Vechavta et Adonai Elohecha bechol levavecha, bechol nafshecha, ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתן לבניך, ודיברת בם בשביתך בביתך, ולכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וקשרתן לאות על ידיך, והיו לטוטפות בעינית, וכתבתן על מזוזות ביתך ובשעריך. Então eu já li todo o Shema, porque você não pode começar e parar, Shema. Então se você não vai pronunciar, não começa a ler. Então tudo bem. Aqui nós temos então, olha, aumentei aqui o tamanho do caráter para que o pessoal pudesse ter mais uma visão. Ó, aqui o Shema, que tem um Shivá aqui, né? E aqui tem um Patach. E aqui a palavra Israel. Hirik, Shivá, aqui Kamatz, aqui Tser. Aqui não tem. Esse aqui é o tetagrama. Não pode, não é. Não, então isso aí tem uma série de explicações. Uma delas é essa aqui. Você não tem como. Se você começa a querer dar, você vai fazer uma loucura, porque olha, tem um monte de significados. O que você vai fazer? Você não pode fazer nada. É isso que o pessoal está fazendo aí. De ficar dando nome, de ficar inserindo. Isso é profanação. As pessoas não sabem o que está fazendo. Então estão invadindo uma cultura, condenando inclusive uma cultura, enquanto estão cometendo abominação, profanando as coisas sagradas. Falei aqui do ponto de vista do hebraico só, né? Tem mais coisas que implicam mais aí de outro sentido. Então aqui no Salmo, no Mismor le David, né? Ravu Ladonai. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem o Kamatz, aqui tem o Vav Shuruk, aqui nós temos o que? O Patacha, né? E aqui Yud Re Vav Re. Benei Elim, lembra lá? Ha'amim Elilim. Então, filho dos deuses. Então agora vamos ver os valores possíveis das matrilectiones. Desautorizam definir um nome pessoal no tetagrama. Esse é o rei. As funções que ele exercia. Ó, são esses sons. E esses aqui, ó. Ó, tem aqui umas pontuações. Esses sons aqui, essa letra Re era usada para supri-los. O Vav é outra matrilection, né? Mãe de leitura. Olha os sons dele aqui. Ó. Tá vendo? Olha. Notações de isso representava o quê? Sons, vocalização antes do Nicodot. São essas letras. Isso aqui era no hebraico arcaico. Quantos sons ela tem? Vou dar uma explicar isso aqui. E o Yud, o Yod, olha aqui. Todos esses sons aqui eram usados pelo Yud. Qual deles os sábios aí que estão tentando dar um nome vão conseguir? Agora vamos ver aqui. Os valores do rei H é a vogal, aspirado, médio dentro da boca, funções do artigo, acentuação vocálica, significado da letra é janela, fôlego, autoexpressão e o número 5. Todas essas letras hebraicas são numeradas. Valores de consoante. Esse é o Vav, né? Esse aqui foi o rei. Todas essas características aí. Até a forma que ele é articulado. Valores de consoante é o V,
o A, vogais O e U. Além disso, ele tem função de conjunção, assumindo inclusive a vogal associada de acordo com as regras gramaticais, quando está unindo duas palavras. Significado, gancho. Olha aqui, aqui já não tem condição. Porque além de ter sons consoantes, tem vogais e também tem função conjuntiva. Então, realmente não tem como. Nenhum dessas pessoas aí vai saber, só pode fazer isso aqui por uma questão de alta recreação, sem avaliar o que ele está fazendo. Essa aqui, valores consoante Y, vogal I. Temporiza o verbo no futuro. Essa função aqui. Significado é a mão, a força e o comando. Essa aqui eu não coloquei, mas essa aqui. Aqui não lemos. Ela temporiza o verbo no passado. E essa no futuro. Nós vamos ver uma aplicação disso aqui também. Então, após essas considerações, demonstraremos o significado da fórmula segundo a tradição israelita. Na próxima tela está aqui. Significado do tetagrama. Observa que os valores não interferem no seu significado especial, como um descritor de atributos eternos da divindade, como nas fórmulas pelas consoantes. Então elas podem escrever, todas elas são suficientes e está escrito lá, isso. Raya, Rové e Rie. Esse que está no passado, todo o ser. Raya, Rové e Rie. Poderíamos falar era, será. Que se lê será e era também. Será porque era. Só pode ser porque já era. Ou seja, será para sempre porque sempre foi. Essa é a atribuição. E isso é o que o tetagrama expressa, são os atributos divinos. Tá? Essas duas palavras também pode ver que não foi tirada nenhuma delas. Irie, será, verraiá, porque era. Irie, verraiá. Está vendo aqui, ó? Irie, o Yud está fazendo a função do quê? Jogando para o futuro. Está vendo que aqui é o Raya? Ele joga o era para o futuro. Irie, verraiá. Está vendo o Vav? O Vav, então, temporiza para o passado. Verraiá. E era. Irie, será. O Yud temporiza para o futuro. De onde decorre, conclusão, a declaração apropriada da divindade, sem princípio e sem fim. Essa é a definição de eternidade que os teólogos se enrolam todos e se confundem na sua definição. E eles ficam falando em eternidade passada e eternidade futura. Quer dizer, é um absurdo, não existe. A eternidade não passa, não é nem futuro nem... Mas essa definição fala-se, será porque já era, mas não passou nada. Ele será porque já era, porque sempre foi. Essa palavra era. Eternidade, pois eternidade não passa e virá. Além de não passar, sempre virá. Daí essas palavras aqui. En Reshit, en Sof. En Reshit, en Sof, sem começo, sem fim. Após essas considerações, então, conclui-se que ao tentar alguém usar o tetagrama como fórmula para gerar nome próprio ou nomes próprios, estará cometendo profanação. Mesmo porque será tentado inserir caracteres na fórmula. Foi o que o tal do professor hebreu lá estava fazendo. Desconfio que ele não conhece o idioma. Se conhecer também. Mas o que a gente fica assim, impressionado é que a pessoa está ensinando. E os outros estão indo tudo atrás. Porque o que ensina não está ensinando direito, o outro que não entende vai atrás, né? Vai ficar sem entender também. Então aqui,
Ao querer gerar um nome, há 3 problemas insolúveis e uma consequência desastrosa. Primeiro, essas pessoas atribuem ao VAV um valor arbitrário, porque a consoante admite os valores U, O e U, além de acumular a função gramatical de conjunção. Logo atribui nomes por alta recreação, né? sem avaliar a gravidade do problema. É que você acha que é assim e acabou. Ignorando o significado do nome, ou seja, do nome sagrado, porque é um nome sagrado, já começa por aí. Ignorar a santidade desse nome. Portanto, ele vai fazer isso sem nenhuma certeza. Por que sem nenhuma certeza? Porque não sabe qual das duas vogais. Então ele, por alta recreação, vai escolher uma que ele achou mais adequada. A pessoa não está dando valor suficiente naquilo que ele está mexendo. Não tem temor também. Também não há suporte para definição de nomes pessoais, como eu já disse aqui, o tal do Yahoo ou do Yahoo. Ambos impossíveis no tetagrama. E esse último aqui, ó, esse Yahoo aqui, ó, é impossível também no hebraico. Não sei de onde eles tiraram isso, para falar a verdade. As outras consoantes também podem assumir valores diversos, o que aumenta a incerteza. Lembra das outras consoantes, Matrelection, na tela passada? Né? Vamos até voltar lá, quer ver? Ó quantos valores vocálicos. Como que a pessoa vai, entendeu? Já começa por aí. Então ele precisa primeiro se inteirar desses detalhes, para então tentar ou explicar a sua teoria. Talvez ela tenha uma explicação, mas não é essa que eles estão dando. Eles estão fazendo exatamente as coisas do jeito deles. É pior que ensinando um monte de gente que vai tudo atrás. Nós vemos o áudio dessa senhora aí que é absurdo. A inocência dela, sei lá. Mas é um absurdo. Uma pessoa que está indo e realmente não tem certeza nenhuma se aquilo que ela está defendendo está certo. Mas sai falando como se... Então você vê a gravidade de ensinar uma pessoa ingênua, que acredita em tudo que escuta, dependendo de quem fala, e depois sai ensinando também tudo errado. Né? As outras consoantes, tal, etc., como já falei. Terceiro, segundo, de acordo com as regras do hebraico, o prefixo ial é impossível, porque a sílaba em hebraico não pode ter mais que uma vogal. Então, sou uma ignorância do significado do nome, sagrado a ignorância do idioma que querem usar nas suas teorias. Né? Aprende, né? O custo é rápido. Em menos de um ano a pessoa consegue ter uma ideia geral, não digo toda, e aí então corre menos risco. A consequência desastrosa, portanto, é que esse procedimento abusivo, profano, soberbo, constitui a profanação do nome sagrado. Então esse é um testemunho do idioma e a comunidade sobre a inviolabilidade do tetagrama, a impronunciabilidade do tetagrama. Yao é uma palavra chinesa aplicada em nome de pessoas. Isso aqui é China, não tem nada a ver com Israel nem com hebreu. Rua, praça, além de estar associada a estado sacerdotal dos cultos afro-religiosos. As letras do tetagrama são todas elas consoantes também, né? Mas já foram usadas então como para aplicação de sons vocais. Então terminamos também essa parte aqui do vídeo e vamos passar então para a próxima parte. Até lá.